Oi, gente, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre a crise de 1929 que aconteceu nos Estados Unidos. Essa crise aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. A Europa, ela estava, depois da Primeira Guerra, a Europa ficou numa crise enorme, já os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, ele começou a produzir muito para vender para a Europa. Os Estados Unidos ele passou a ser uma grande potência mundial no ramo da indústria. Os Estados Unidos chegou a ser responsável por 50% da produção industrial do mundo. Então, tudo que ele produzia, ele exportava para a Europa. No caso, França, Alemanha, Inglaterra, que participaram da guerra e outros. Então, eles começaram a superprodução, uma produção rápida, produzia muito em excesso, porque ele tinha muitos compradores. E os Estados Unidos, ele começou a dar trabalho às pessoas, empregar as pessoas, e surgiu um lema nos Estados Unidos, que é o estilo de vida americano, que em inglês eu vou colocar por aqui em algum canto. Eu não vou pronunciar em inglês. Então, nada mais era, esse estilo de vida americano, nada mais era que o consumismo. Quanto mais você consumia, era melhor. O lema deles era: viver bem é consumir sempre mais. E a Europa estava num caos, enquanto os Estados Unidos viviam em euforia. Sendo que em mil. Essa euforia dos Estados Unidos foi na década de 1920, por aí. E a Europa, ela começou a se modernizar. Tudo que os Estados Unidos exportavam para lá, eles procuraram se modernizar rapidamente, industrialmente. Em 1925, a Inglaterra, a França, a Alemanha já não estava importando tanto dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele meio que decai, porque ele estava produzindo muito e não tinha compradores, porque a Europa ela procurou se modernizar rápido e parou de comprar as mercadorias dos americanos. Então ele diminui sua produção, os Estados Unidos ele diminui sua produção, nessa ele demite muita gente ficou desempregada. Então foi um caos nos Estados Unidos enorme, porque era crise, desemprego, fome. E quando chega em 1929, tem o crack. O crack nada mais é que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então foi banqueiros, empresários, tudo falindo e demitindo o povo. Então vem a miséria, a fome, tudo nos Estados Unidos. Uma crise enorme, enorme. É a pior crise do capitalismo. E o Brasil ele também sofre com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo sofreu com isso. No Brasil, nossa economia era o café. Os cafeicultores, o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos, então ele parou de comprar. Então Getúlio Vargas, desesperado para o valor do café não abaixar, continuar alto, Getúlio Vargas queimou milhares de sacas de café. Uma tentativa desesperada do preço continuar alto, mas não adiantou, né? Os Estados Unidos ele não voltou a comprar. Então ele cria um plano. Os Estados Unidos ele criou um acordo chamado de New Deal, que significa o novo ideal. Nada mais era para reconstituir a crise, né? Acabar com a crise, reconstituir o país. Então esse novo acordo foi inspirado no inglês John Keyner. Eu vou colocar o nome dele por aqui também. Foi inspirado nele. E esse novo acordo dizia o quê? Que eles tinham que romper com o liberalismo. O liberalismo nada mais é que a economia externa, é dinheiro de fora entrando no país. Isso é o liberalismo. E os Estados Unidos, ele passou a ser misto. Ele, com esse novo acordo, né, que era para acabar com a crise no país, ele meio passou a ser misto. Tinha o liberalismo ainda, mas o Estado se envolvia bastante,
começou a controlar o preço dos produtos, começou a fazer obras públicas para dar emprego às pessoas, deu até salário, desemprego, as pessoas que não tinham emprego recebiam um salário para poder fazer a economia do país se movimentar. Ele colocou o salário mínimo, porque não tinha o salário mínimo, ele colocou lá o salário mínimo, a hora de trabalho, ele limitou a hora de trabalho. E esse novo acordo, ele foi bom e não foi. Não teve o resultado esperado, mas ajudou bastante, mas eles esperavam mais. O país ele começa a se erguer mesmo em 1935. De 1935 para lá, os Estados Unidos começam a se erguer novamente. E lembrando que lá em 39 tem a Segunda Guerra. Então é isso, gente. A queda, a crise de 1929, que é a Grande Depressão, é isso. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começa a sua superprodução, produz muito. Já a Europa estava numa crise enorme e começa a importar dos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos produzia, alimento, armas, máquinas, tudo, eles exportava para a Europa. E a Europa procurou se modernizar rapidamente, então pararam de comprar muito dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm que diminuir sua produção e começa a demitir os trabalhadores. E isso é ruim, porque começa uma crise, muita gente desempregada. E quando é em 1929, tem o crack, que é a quebra da Bolsa de Valores. E é muito desemprego, é miséria. Tem até uma foto, uma imagem, que ele meio que... Como é que eu posso dizer? É irônico com o tempo atual. Que mostra o estilo de vida americano, aquela coisa linda, e na frente umas pessoas, uma fila para pegar doações. Qualquer livro de história que você abrir, você vai ver essa imagem, vai se ligar logo, é sobre a crise de 29. Eu vou colocar essa imagem por aqui também, em algum canto, para vocês verem. Ironizando esse período. Então, é bem isso. Os cafeicultores do Brasil também sofrem com essa crise. E os Estados Unidos só cria o New Deal, né, o novo ideal, e só consegue se reconstituir realmente anos depois. Esse New Deal, ele não teve o que eles esperavam realmente, mas ajudou bastante. Muita gente começou a receber seu emprego de volta com as obras públicas que eles criaram. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E eu tô pensando, porque o que eu estudo de história, eu crio um PDF. Eu escrevo tudo e tô pensando em colocar aí na descrição do vídeo para vocês lerem tudo sobre essa aula que eu acabei de falar aqui, da crise de 1929. Se não tiver, porque eu não consegui colocar, mas se tiver, vai ser melhor para vocês lerem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!